Olá, seja muito bem-vindo a mais um culto online da Paz Church de Santana de Parnaíba. Que bom ter você aqui conosco mais uma vez, adorando ao Senhor e glorificando o seu nome. Queria pedir para você se inscrever em nossas redes sociais, todas elas com o nome Paz Church Santana de Parnaíba. E eu te espero lá no chat do YouTube, porque enquanto esse culto está sendo transmitido, nós estaremos lá em unidade com os nossos irmãos. Desejamos o fogo que ninguém pode apagar, que ninguém pode apagar. Jesus, nós queremos você, suprir os segredos do teu coração. Jesus, nós queremos você, acende em nós o fogo da paixão, paixão por Jesus, paixão por Jesus. Pode apagar, que ninguém pode apagar. Jesus, nós queremos você, suprir os segredos do teu coração. Jesus, nós queremos você, acende em nós o fogo da paixão. Jesus, nós queremos você, suprir os segredos do teu coração. Jesus, nós queremos você, acende em nós o fogo da paixão, paixão por Jesus, paixão por Jesus, paixão por Jesus, paixão por Jesus.
que eu não posso apagar. Eu quero ser só teu. Acende em mim fogo que eu não posso controlar, chama que eu não posso apagar. Eu quero ser só teu. Acende em mim. Eu não posso controlar, chama que eu não posso apagar. Eu quero ser só teu. Acende em mim fogo que eu não posso controlar, chama que eu não posso apagar. Eu quero ser só teu. Acende fogo em mim. Acende fogo em mim. Oh, vem, Senhor, acende o fogo em nós. Declare isso. Acende em mim fogo que eu não posso controlar, chama que eu não posso apagar. Eu quero ser só teu. Acende em mim fogo que eu não posso controlar, chama que eu não posso apagar. Eu quero ser só teu. Só você. Acende em mim fogo que eu não posso controlar. Acende em mim, eu não posso controlar, chama que eu não posso apagar. Eu quero ser só teu. Acende fogo em mim. Acende fogo em mim. Oh. Aleluia. Incendeia-nos, Senhor. Vem nos incendiar. Aleluia. Graça, favor de Deus que eu não mereço, misericórdia, castigo merecido que Ele não deu. É isso que sustenta todo o meu viver. Amanheceu e as misericórdias de
sentir em meu coração, mas posso sentir em meu coração, mas posso sentir em meu coração que Deus me ama como sou.
Senhor diz que nós clamamos por Ele, Ele vem. Tire esse momento para clamar ao Senhor. Declare diante dele: Senhor, Tu és meu amigo, vem sobre mim, vem sobre minha casa. Declare isso para o meu coração: Senhor, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar tão bem, Jesus. Contigo tudo vai ficar bem, Jesus. Vai ficar tão bem, Jesus.
E agora um momento muito importante do nosso culto que nós chamamos de momento da generosidade. É um momento onde você tem a oportunidade de adorar ao Senhor também com o seu financeiro. É um momento onde você coloca a sua oferta em terra fértil. Um momento onde você consegue devolver o seu dízimo, os 10% de tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos. Mas para isso eu quero trazer uma passagem muito rápida, muito breve, que se encontra lá no livro de Atos, no capítulo 4, no verso 34, onde os discípulos estavam reunidos e ali é escrito que nenhuma pessoa que estava entre eles passava nenhum tipo de necessidade. Isso porque as pessoas que estavam ali reunidas, elas compartilhavam os seus bens, elas dividiam entre as pessoas por igual os seus alimentos, o seu financeiro. Inclusive, entre eles tinha uma pessoa muito conhecida, era José. Mas não era aquele José do Egito, era José que nós conhecemos como Barnabé, que na tradução, no sentido literal do seu nome, o nome dele era Filho do Espírito Santo. Ele era um homem cheio de Deus. E Barnabé, ele tinha um terreno muito valioso numa cidade que chamava Chipre. Chipre era uma cidade de fato onde somente pessoas que tinham muito dinheiro tinha terreno ali, tinha terras ali, porque era uma cidade muito cara. Barnabé então pegou o seu terreno, vendeu esse terreno e compartilhou o dinheiro com todas aquelas pessoas que estavam ali. Inclusive, nós estamos passando por um momento de necessidade, um momento de dificuldade, não só na nossa igreja, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Esse momento de pandemia, esse momento onde o coronavírus ele tem atacado famílias, tem atacado pessoas, muitas pessoas têm perdido o emprego. E a Bíblia é muito clara, onde diz que a nossa função também é cuidar dos órfãos e das viúvas. Sim, essa sua oferta ela não vai simplesmente para pagar o aluguel da igreja, ela não vai simplesmente para suprir a necessidade de uma pessoa dentro da nossa igreja, não. Essa sua oferta ela é levada para outras pessoas que têm a necessidade. Nós estamos fazendo aqui aquilo que Deus nos ensinou, que é o ide, fazei discípulo, pregai o evangelho. E a sua oferta, o seu dízimo, tem muita importância nesse ide fazer discípulo, porque através dela nós conseguimos alcançar outras pessoas. Então eu queria te convidar a ofertar nesse dia. Você pode tanto ofertar por transferência bancária, o número deve estar aparecendo aí na sua tela, ou você pode entregar para o seu supervisor, para o seu líder de célula ou até para o seu pastor. Nesse momento nós precisamos cuidar dos outros e nós contamos com você. Deus abençoe. E fique agora com o nosso Paz News. O governo de São Paulo estendeu por mais um período o lockdown. Com isso, continua proibido os nossos cultos presenciais na nossa igreja. Mas não se preocupe, os cultos online continuarão funcionando da mesma forma, sempre no mesmo horário, todos os domingos. Mas agora nós temos uma novidade para vocês. Após o culto, nós teremos uma breve reunião e comunhão através do aplicativo Zoom, assim como foi no domingo passado. O nosso pastor mandará o link pelo grupo da igreja. Inclusive, se você não faz parte desse grupo, peça para o seu supervisor ou para o seu líder te adicionar. Você tem que ficar por dentro de todas as novidades e ser edificado pela vida dos nossos irmãos. Eu te espero na sala do Zoom logo após o nosso culto. E esse recado é para você que é jovem. No dia 24 de abril, nós teremos o nosso Celulão Jovem. Nós ainda não sabemos se será presencial ou se será online, mas de qualquer forma, a certeza que nós temos é que Jesus estará presente nesse celulão. Então marca essa data, no dia 24 de abril, você que é jovem até 90 anos, eu te espero lá. E para o dia 8 de maio, nós temos uma programação especial para você que é mulher. Nós teremos o Café para Mulheres, uma programação voltada especialmente para você se encher, transbordar da presença de Deus. Nós teremos louvor, palavra e comunhão, especialmente para você que é mulher. Aguarde em breve novas informações. E fique agora com a palavra de Deus. Olá, queridos, tudo bem? A graça e a paz do Senhor para a sua vida. Vamos então ao momento da palavra de Deus, mas antes de entrar aqui na ministração da palavra, eu gostaria de dizer para você que é nosso convidado especial,
que está assistindo esse culto, talvez pela primeira ou segunda vez, quero dizer que você é muito bem-vindo e quero te convidar a enviar uma mensagem para nós. O número está aparecendo aqui na tela. Nós queremos entrar em contato com você, te conhecer melhor e nos apresentar a igreja para você. Quem sabe você está procurando um lugar para ser amado e cuidado. Não procure mais, você já encontrou. Inclusive, o endereço da igreja está aqui na descrição do vídeo. Em breve nós estaremos juntos de forma presencial, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios 15. Nós vamos ler a partir dos 53 e vamos até os 58. 1 Coríntios 15, 53 a 58. Diz assim a palavra do Senhor: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Paulo estava falando aqui sobre ressurreição, tá? Continuando, versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça aí onde você está. Senhor, nós te pedimos, fala conosco hoje, nos dê sabedoria para compreender a tua palavra, a tua direção, o teu ensino para nós, que não seja apenas informação, mas que seja revelação do céu, que a tua verdade faça a diferença em nós e que Cristo seja glorificado. Nós cancelamos toda distração, todo impedimento, que o teu Espírito tenha liberdade para falar conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Paulo, como nós sabemos, foi um dos maiores apóstolos, responsável pela expansão do Evangelho na Europa, inclusive em todo o Ocidente. Por causa de Paulo, o Evangelho chegou até nós. Paulo não andou com Jesus como um dos 12 discípulos, mas ele teve um encontro sobrenatural com Jesus que mudou radicalmente a sua vida. Jesus falou para ele naquele encontro, Paulo, Paulo, por que me persegues? E ali foi algo tremendo de Deus naquele momento, e Paulo se tornou um grande apóstolo, aquele que viria a escrever as suas cartas, que se tornaram cruciais para o Evangelho. E um dos ensinos mais preciosos de Paulo é sobre a ressurreição de Cristo. Olha nós aqui falando novamente sobre a ressurreição. Domingo passado nós ministramos uma palavra intitulada O Poder da Ressurreição, baseada na carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos continuar essa mensagem, porém vamos nos basear na carta de Paulo aos Coríntios agora, 1 Coríntios 15 é outro tesouro aqui acerca da ressurreição. E como nós falamos domingo passado, a ressurreição é a base do cristianismo, é o que sustenta a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé, queridos, é um dos maiores engodos, mas se é verdade, há um poder tremendo disponível para nós. A Bíblia diz em Romanos 6, de 4 a 5, que nós fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo.
Veja que é tremenda a realidade do batismo nas águas, né? Uma das ordenanças dos cristãos. E Paulo escreve aos Romanos, ele fala aos Romanos, ele diz: com ele nós somos sepultados e com ele nós fomos ressuscitados para andar em novidade de vida. Nós fomos unidos com ele na sua morte, também seremos em sua ressurreição. Então, voltando ao nosso texto base, um texto muito conhecido, mas a parte que nós conhecemos é o versículo 58, né, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, esse é um texto muito conhecido, mas há um contexto aqui que precisa ser analisado. Lembrando que texto fora do contexto pode gerar pretexto. E Paulo estava falando, queridos, exatamente da vitória sobre a morte. Vitória que vem do Senhor, não é na nossa força. Então, o versículo 57, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a vitória que nós precisamos vem do Senhor. A vitória não é na nossa força. E quando esse corpo entender isto, quando esse corpo entender o poder da ressurreição, então se cumprirá a palavra que diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Queridos, o poder da ressurreição está sobre nós, é o que nos dá vitória em nome de Jesus. Amém, queridos? Você crê assim também? Glória a Deus, glória a Deus. O poder da ressurreição é que nos dá vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A vitória vem do Senhor, não é na minha força, não é na minha força. Então, para ser firme e constante, como diz o versículo 58, eu preciso me revestir do versículo 57, o poder que me dá vitória, o poder que me dá vitória. E o versículo 58, ele fala sobre a obra do Senhor, né? Onde nós devemos ser firmes e constantes? Na obra do Senhor. O que é a obra do Senhor? A obra do Senhor é pregar o Evangelho, curar os enfermos, atender os órfãos e as viúvas, servir o corpo de Cristo. Sim, isso é obra do Senhor, mas eu quero ampliar um pouquinho mais aqui o entendimento de obra do Senhor. O que é obra do Senhor? Né? Coloca a mão aí no seu coração e fala assim: eu sou a obra do Senhor. Eu sou obra do Senhor. Salmo 139 diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Amém? Glória a Deus. Diga para alguém aí no sofá, aí do seu lado: você é admirável. Aleluia. Fala para ele aquilo que está escrito em Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então, a vitória vem do Senhor e eu sou a obra do Senhor. Então, aqui foi uma introdução. Eu quero compartilhar com vocês, né, sobre aquilo que diz no versículo 58, sobre ser firme, constante e sempre abundante. Amém? Então, firmes fala de uma convicção interior. Em hebraico, a palavra firme representa alguém que está sentado, firme, reto, né? Há um texto em 1 Reis 18, 21, palavras do profeta Elias. Ele fala assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Queridos, nós precisamos estar firmes, focados diante de um tempo como esse em que estamos vivendo, queridos. Fé é certeza, convicção de uma realidade espiritual, e convicção, ela nos fala de identidade.
Convicção fala de uma posição, como nós falamos domingo passado, e convicção fala de propósito. O que é identidade? Queridos, eu posso fazer muitas pregações aqui sobre o pecado para você não cair, né, para você não se desviar, e isso está correto, nós pregamos sobre isso aqui. Eu creio, porém, queridos, que funciona mais quando nós entendemos quem nós somos, a nossa posição e o nosso propósito. E quando eu sou tentado a desviar do caminho, eu me lembro da cruz. Eu me lembro que fui crucificado com Cristo. Tem gente que fala assim, não sei se você já ouviu, pessoas que fazem a seguinte declaração: hoje eu precisei descer da cruz. Queridos, quando eu olho para a cruz, não tem como descer, porque eu já morri, todo o pecado já ficou para trás, né? Então aquele velho homem não existe mais, né? Lembra daquela canção do Thales que fala assim: todo dia o pecado vem e me chama, todo dia vem as tentações e me chamam, todo dia vem as propostas e me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu já morri para a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Amém, queridos? Então, quando eu olho para a cruz, eu lembro que eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? E onde o diabo mais tenta é justamente na identidade. Jesus foi tentado na sua identidade. O diabo falou: olha, se és filho de Deus, peça que estas pedras se transformem em pães. Ao que Jesus declarou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o diabo continua: se és filho de Deus, pula daqui de cima. Os anjos virão te atender. Não é o que está em Salmos, né? E Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando você for tentado, queridos, faça como Jesus usa a palavra. Lembra para o diabo e para você mesmo quem você é. A Bíblia diz que eu sou justiça de Deus. Eu sou filho por adoção. Eu sou amado por Deus. Essa é a minha identidade. Isso me traz firmeza. Como eu posso me desviar sendo filho? Amém, queridos? Então é importante estar firmes. E a segunda coisa, fala sobre a nossa posição, como nós falamos no domingo passado. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, acima do mundo, acima do pecado. E isso não é para a gente se gloriar, é pela graça de Deus, como nós cantamos. Que momento tremendo de adoração que nós tivemos aqui hoje. Amém? Efésios 2, de 4 a 6, fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, queridos, identidade, posição e agora propósito. Nós temos um propósito, não sei se você sabia, mas nós temos um propósito de representar Cristo na terra. Aí você pode dizer: mas eu não sei nem falar direito e tudo mais. Queridos, você pode pregar sem dizer uma palavra. Pregue com sua vida, com seu testemunho, com o seu caráter firme em Deus. Firme em Deus. Amém? Continuando aqui agora, nós falamos sobre estar firmes. Agora vamos falar sobre constantes, sobre estarmos constantes. Isso é tão tremendo, isso é tão importante, tão crucial para a nossa fé. Então o texto fala sobre ser firme e constante. Para mim, queridos, constância fala de um movimento ousado, quando você continua caminhando, independente da circunstância, levando flechada, debaixo de ataque, você não para, firme e constante, nada pode te abalar.
Amém? 2 Coríntios 4, de 5 a 10, fala assim, porque nós, 2 Coríntios 4, de 5 a 10, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Aleluia! Veja que tudo aponta para a ressurreição. Queridos, o apóstolo Paulo, após sua conversão, imagina, ele enfrentou muita oposição. Muita oposição. Eu imagino o apóstolo Paulo escrevendo essa carta, talvez preso, né? Com certeza preso, motivando os irmãos. E ele diz, fiquem firmes, não desanimem, se levantem, porque tudo é para Ele, tudo é para Jesus. Imagina Paulo numa cela pedida ali, os ratos passando e Paulo escrevendo. Querido, nada pode parar um cristão constante, cheio de Deus. Uma das últimas cartas de Paulo, ele diz, olha, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém, queridos? E eu sinto de falar, sabe, para nossa segurança, o maior problema de muitos não é o pecado em si, mas a inconstância. A pessoa que um dia está bem com Deus, cheia do Espírito Santo, cuspindo fogo, e no outro dia está só os cacos. Tiago 1,8 fala assim, Tiago 1,8, o homem de ânimo dobre, que significa fingido, é inconstante em todos os seus caminhos. O salmista fala que existem pessoas que são como a palha, que o vento leva para lá e para cá. Pessoa inconstante, vai pelas ondas, talvez de conferência em conferência, de mover em mover. Tem aquele pico espiritual, depois cai novamente. O salmista fala também de pessoas que são como as árvores, que são constantes. O crescimento pode ser lento, mas é contínuo. Aleluia. Queridos, e talvez você pode perguntar, como eu faço para ser constante? Como ser constante? Tem a ver com o alimento que nós temos comido. Tem a ver com quem nós andamos. Tem a ver com quem nós seguimos na internet. É verdade. Queridos, existem coisas que não são necessariamente pecado, mas que nos afastam de Deus. Como as séries intermináveis na Netflix, por exemplo, né? E tem muito pecado também, né? Dependendo do que você assiste, aquilo que você segue. Aliás, redes sociais são outra porta para o esfriamento espiritual, alimentos estragados que nós estamos comendo. E qual deve ser o nosso alimento? Oração, palavra de Deus. Oração, palavra de Deus. Quer dizer que eu não posso mais assistir um filme, uma série? Pode, mas fiquemos atentos àquilo onde nós estamos mergulhando. Amém? A palavra fala que nós devemos orar sem cessar, meditar na palavra de dia e de noite. Então, queridos, vale a pena abrir mão de certas coisas e mergulhar na palavra de Deus e mergulhar na presença de Deus. Como diz, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus de forma constante, de forma
constante. Colossenses 1:23 fala assim, Colossenses 1:23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Queridos, no tabernáculo, no Velho Testamento, a lâmpada, ela deveria estar sempre acesa. Isso fala de constância, queridos. Como tem estado a sua lâmpada espiritual. Amém? Então, firmes, constantes e, em terceiro lugar, sempre abundantes. Então, firmes fala de uma convicção interior, constantes fala sobre continuar mesmo debaixo da adversidade, e sempre abundantes fala sobre uma disposição sobrenatural para ir além. Abundância, queridos, aqui é a origem da palavra aqui no grego, no original significa exceder em um número fixo previsto, ir mais e acima de um certo número ou medida. Então, um soldado que se apresenta com entusiasmo, dando de si, além do que se espera de forma abundante. Amém? Você tem sido assim? Feito mais do que espera de você? Amém, queridos? Mateus 5:20 fala assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O contexto aqui, desse texto que eu acabei de ler, é que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós precisamos dar um testemunho, queridos, diferente daquilo que nós vemos todos os dias. Mateus 5:27, vou dar um exemplo aqui, de como o Senhor pede para nós um padrão elevado. Mateus 5:27 fala assim, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Mais um texto, Mateus 5:29-30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Queridos, o padrão sempre abundante é elevado, mas lembre-se que não é na nossa força. Não esqueça do poder da ressurreição. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Continuando, Mateus 5:38-40. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Havia uma lei, de Roma, que era o império vigente na época, que dizia que quando os soldados romanos passassem numa aldeia, os moradores deveriam segui-los carregando as suas bagagens, por 1 milha. E Jesus fala, olha, se eles pedirem para vocês andar 1 milha, ande com ele 2. Supere as expectativas, faça além do esperado, sempre abundante. Continuando, Mateus 5:43-44 fala assim, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Queridos, o padrão sempre abundante é o seguinte, não deixe as ofensas pararem em você. As nossas armas não são carnais, como diz a palavra de Deus. Se alguém se considera seu inimigo, não seja inimigo dela. Perdoe,
ore por ela, sempre abundantes. Amém? Continuando aqui, Mateus 5, 46 e 48. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Firmes, constantes, sempre abundantes. E finalizando, é para ser firme, constante, sempre abundantes. Onde? Na obra do Senhor. E eu quero voltar ao conceito de obra do Senhor. Eu falei sobre a obra do Senhor em nós, Agora, quando nós deixamos Jesus trabalhar em nós, nós somos liberados para trabalhar para o Senhor, para fazer a obra do Senhor, que é o Evangelho. Amém? Agora sim, nós podemos ler o texto da seguinte maneira: ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra, na expansão do reino de Deus, na pregação do Evangelho, no serviço cristãos. Queridos, nós somos transformados para gerar transformação à nossa volta. Aquilo que Deus fez conosco, nós queremos repartir. Por que é tão importante a gente estar envolvido, queridos, com a igreja, nas programações, nas nossas reuniões, nas células, Porque através de cada reunião como essa, nós podemos edificar alguém e nós podemos ter o nosso testemunho pessoal, nós podemos falar de Jesus, ser firmes e constantes, sempre abundantes em nossa família, na própria célula, no nosso ministério, no nosso trabalho. E o texto diz, olha, o seu trabalho não é vão no Senhor. Aquilo que você faz, em prol do Evangelho, não é vão. O seu trabalho não é vão no Senhor. Amém? Salmo 126 fala assim, olha, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Queridos, o seu trabalho não é vão no Senhor. Talvez o resultado não seja instantâneo, e com certeza não é, mas no tempo certo vai acontecer. Nós veremos os frutos aqui e na glória, em nome de Jesus. Mateus 25, 21, estou caminhando aqui para o encerramento. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Queridos, você sabe o que é galardão? Galardão significa recompensa. Há uma recompensa te esperando que você nem imagina. Vamos recapitular aqui. Firmes fala de uma convicção interior. Constante fala sobre continuar, mesmo com dificuldades, perseverar. Sempre abundantes, fazer mais do que se espera. E o texto diz que o seu trabalho não é vão no Senhor. Há uma recompensa te esperando. E esse poder, queridos, está disponível para nós por causa da ressurreição de Jesus. Não é na nossa força. Amém? Eu quero orar nesse momento. Você que ouviu essa palavra, que Deus falou ao seu coração, eu quero que você tenha um momento agora com o Senhor. Se você puder fechar os seus olhos aí no seu lar, aí no seu sofá, na sua casa, nós vamos orar sobre essa palavra em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa repreensão. Que este tema seja impresso em nós, o poder da ressurreição, através do qual nós podemos ser firmes, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé.
através do qual podemos ser constantes, não nos desviando, não retrocedendo. Nós podemos até ficar abatidos, mas não destruídos, perplexos com a situação em volta, mas não desanimados, porque o poder da ressurreição está sobre nós, através do qual nós já somos sempre abundantes, e o nosso trabalho não é vão. Somos abundantes na obra, somos abundantes em nossa própria vida, em minha família, no ministério, no meu trabalho, em todas as áreas, Pai. Que esta unção esteja sobre cada um de nós, que eu seja um instrumento nas tuas mãos para o avanço do teu reino. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Nós tomamos posse do poder da ressurreição. Não é na nossa força, mas a vitória vem do Senhor. A vitória vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero dizer para você que talvez ouviu essa mensagem, Deus falou muito forte com você, e você nunca fez uma oração de entrega, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero te convidar a enviar uma mensagem para nós, no número que está aparecendo aqui na tela. Nós queremos te ajudar nessa caminhada de poder receber Jesus como Senhor, como Salvador, ter sua vida transformada e ser um instrumento nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero abençoar a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Jesus é meu amigo, eu sei, tudo vai ficar bem. Ele está comigo, Ele é meu amigo, vai ficar tão bem. Vai ficar tão bem. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei. Tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei. Tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei. Eu sei que Ele está comigo. Ele está sobre a tua vida também. Declare isso. Ele está comigo. Ele é meu amigo. Jamais me abandonará. Ele não abandona. Em meio às dificuldades, clame por Ele. A palavra do Senhor diz que nós clamamos por Ele, Ele vem. Tire esse momento para clamar ao Senhor. Declare diante dele: Senhor, Tu és meu amigo, vem sobre mim, vem sobre minha casa. Declare isso para o meu coração: Senhor, tudo vai ficar bem.